E a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa hora. Eu quero compartilhar a parte de uma história que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Eu quero ler a partir do versículo 36. Preste atenção na leitura desses versículos. Diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava que tornassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Queridos, o texto que eu acabei de ler para vocês conta o momento da separação entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. Eles tiveram uma discussão a respeito de um ponto de vista que eles tinham diferente, que eles discordavam. Paulo e Barnabé iriam voltar a viajar para rever os irmãos que receberam a palavra de Deus. Só que Barnabé ele queria levar junto dessa viagem Marcos, né? E o apóstolo Paulo não queria que Marcos fosse. Por quê? Porque em outra viagem que eles haviam feito, na hora da dificuldade, Marcos foi embora e abandonou Paulo e abandonou Barnabé. Então, isso gerou uma grande discussão entre Paulo e Barnabé, ao ponto deles disserem: olha, você vá, Paulo disse para Barnabé, você vá com Marcos fazer suas viagens e eu vou com Silas fazer as minhas viagens, né? Então, veja, irmãos, que dois apóstolos, dois homens de Deus, tiveram pontos de vista diferentes, discutiram e se separaram. Mas eu quero dizer para você que Paulo não deixou de ser um homem de Deus e nem deixou de realizar a obra porque se afastou de Barnabé. Como também Barnabé não deixou de ser um homem de Deus e nem deixou de realizar a obra, né? Eles tinham pontos de vista diferentes, foram maduros, tomaram a decisão de se apartar, dizer: não, você segue por um caminho, eu sigo outro. Eu quero dizer para você que na vida, a vida da gente é feita de escolhas. E temos que ser verdadeiros, temos que ser honestos. Porque às vezes as pessoas confundem amor com falsidade e hipocrisia, né? O apóstolo Paulo aqui, ele foi verdadeiro. Ele disse: olha, não concordo, Marcos não tem que ir, não concordo e pronto, então não dá para a gente andar, né? Ele foi honesto, ele foi verdadeiro, ele foi posicionado e ele fez a sua escolha. Na vida, queridos, talvez vai ter momentos que você vai ter que se afastar, vai ter que se apartar de algumas pessoas ou de alguns lugares. Quando não nos faz bem, quando já não nos agrada, então temos que tomar uma posição. O apóstolo Paulo tomou uma posição na vida dele. Se você tiver que tomar uma posição na sua vida, tome, porque nem sempre a gente estar junto com uma pessoa vai fazer bem. Vai fazer bem para a pessoa, nem fazer bem para a gente, né? Às vezes é uma situação de emprego, às vezes é uma amizade. Então tem horas que quando dá para andar junto, dá, mas quando não dá, a gente precisa se separar. O apóstolo Paulo fez isso, Barnabé fez isso e continuaram a vida, foram homens de Deus e realizaram a obra. Que o Senhor, ele possa falar ao seu coração dentro dessa palavra, que você possa tomar as melhores escolhas para a sua vida. A graça e a paz do Senhor Jesus.